Meus irmãos, estamos de volta. Programa Unicresce no Ar, edição 1251, ano 26. O tema de hoje, a Páscoa e a purificação. A Páscoa foi uma instituição que o Senhor Deus criou como símbolo da libertação do seu povo, dos judeus, que eram escravizados no Egito. Já temos tratado em vídeos na Escola Bíblica Dominical a respeito daquele povo e da sua escravidão. A Bíblia não diz quanto tempo eles passaram escravos, mas residentes no Egito foram 430 anos. E uma boa parte deste período, quem sabe aí 100 anos, os últimos 100 anos, eles passaram sob grande opressão, sobre grande sofrimento. E Deus, quando os libertou, Deus instituiu a Páscoa. É um símbolo da libertação. Mas, apesar de ter sido orientado aquele povo que a Páscoa seria um memorial e permanentemente, portanto, enquanto a nação existia, esse memorial estaria de pé, essa lembrança não podia deixar de ser realmente anunciada através da repetição, o que muita gente tem aborrecimento com rotina, com isso, com aquilo, Deus se alegra, porque Deus manda. Porque as coisas de Deus, elas são prazerosas, elas dão tanto prazer a gente que eu, pelo menos, eu estou com 48 anos de fé, e para mim não tem rotina, tudo na Igreja do Senhor Jesus é maravilhoso. Eu estou escalado, ensino, não estou escalado, eu vou e aprendo. É uma bênção para mim. Na Escola Bíblica Dominical, nos outros trabalhos, coisas que não envolvam dinheiro nem obrigação. Tem que estar obrigado aí. Obrigado eu não gosto, não. Mas, sendo só para contribuir, voluntário, com amor, com fervor, com atenção, eu estou junto. E não tenho nenhum problema com repetição, nenhum problema de ordem nenhuma neste aspecto. Então, nosso Deus ordenou que a Páscoa fosse relembrada anualmente e no mesmo mês, na mesma data, com os mesmos elementos. E nós aprendemos isto na palavra de Deus e é uma bênção. Então, nós vamos, meus amados irmãos, o nosso texto, segundo Crônicas, capítulo 30, nós vamos aprender a partir dos versículos 13 a 17, nós vamos entender, aliás, 13 a 27, nós vamos aprender o que o Senhor quis ensinar ao seu povo e também a respeito do nosso tema, a Páscoa e a purificação. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 13, diz assim: E ajuntou-se em Jerusalém muita gente para celebrar a Páscoa, a festa dos pães ázimos. No segundo mês, uma grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então, sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor e puseram-no no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa para todo aquele que estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não tinham se purificado. E, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, perdoe todo aquele que não está purificado, que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário.
E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por os 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vinham de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor para sempre. Bendito Deus, Pai querido, te louvamos pela leitura em tua santa palavra. Fala com os meus irmãos, dá vitória e graça aos teus filhos, aos teus servos. Abençoa os leitores da Bíblia que ainda não estão, meu Senhor, te servindo e te seguindo, mas têm atração pela tua verdade e pela tua palavra. Fala com eles, revela a salvação em Cristo Jesus e opera em seus corações. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o nosso tema é a Páscoa e a purificação. E pela leitura, se você observou bem, pela leitura nós temos uma mensagem muito clara. A Páscoa do Senhor, instituída pelo Senhor, requer dos oferecedores, dos sacerdotes, dos levitas, dos participantes como um todo, um estado de atenção, no sentido de estarem preparados. A Páscoa tinha um sentido espiritual elevado. O Cordeiro da Páscoa apontava para o Filho de Deus. O sangue do Cordeiro da Páscoa apontava para o sangue da nossa redenção. Os pães utilizados pelos celebrantes da Páscoa, pelos participantes da Páscoa, apontava para Jesus Cristo também, que chegou a expressar que é o pão da vida e que o que vem a ele nunca terá fome nem sede, porque ele fala de uma forma precisa que ele é a água da vida, assim como o pão da vida. Portanto, meus amados, nós aprendemos na palavra e aprendemos de uma forma especial a respeito deste simbolismo e também da importância da purificação. O versículo 13, nós fizemos a leitura, segundo Crônica 30, de 13 a 27, e o versículo 13 fala do ambiente, muita gente reunida para celebrar a festa dos pães ázimos, era pães sem fermento, que apontava para a necessidade de pureza. O pão levedado, ele passa por um estado, altera a qualidade, altera o produto. O pão, quando é levedado, a massa, quando é levedada, ela tem uma alteração na natureza daquele produto.
Então, os pães ázimos apontavam para a necessidade de purificação também. O pecado não poderia estar presente. E nas Escrituras, o fermento representa o pecado, porque altera a condição natural. Assim como o fermento altera a condição natural da massa, o pecado altera a condição natural do homem, do ser humano, do adorador. O versículo 14 diz que eles se levantaram e fizeram a parte deles, tiraram os altares que havia em Jerusalém. Entre o período de Salomão fez uma grande festa, fez uma grande coisa, fez uma grande obra, construiu o templo. Salomão passou cerca de 20 anos sendo o maior exemplo que podia se ter num monarca. Era temente, fiel, obediente, sábio e dedicado ao Senhor. Mas enveredou pelo caminho dos reis e criou um harém de uma forma fora do controle, e envolveu-se com as mulheres pagãs, as rainhas, as princesas pagãs e com suas divindades. Em consequência disto, Salomão, mesmo tendo passado os 20 primeiros anos, os 20 primeiros anos do seu governo, ele passou num estado de fidelidade, por infelicidade, nos últimos 20 anos do seu governo, ele passou num estado de dependência, de aprovação das festas pelos sacerdotes pagãos, pelas princesas pagãs, e foi um desastre. Resultado, Jerusalém, desde os dias de Salomão, tinha festas fora do contexto das Escrituras, fora da orientação mosaica. E aqui, pela palavra, nós vimos que no versículo 14 diz que se levantaram, aquele ajuntamento, aquelas pessoas que já estavam reunidas, conforme o versículo, se levantaram para agir e tiraram tudo que era estranho às Escrituras. Tiraram os altares, quebraram os ídolos, derrubaram o altar de incenso. Eles aprenderam, mais ou menos fazer, quem sabe, dando uma forçadinha de leve, mas a comparação com o incenso no Antigo Testamento com esta baboseira do azeite de hoje. Porque o azeite, o óleo da unção, era algo maravilhoso no contexto de Israel. Mas essa patifaria de hoje não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com a igreja. E nos dias do rei Ezequias, o problema tinha degringolado e o incenso tinha deixado de ser uma coisa especial. Estava sendo banalizado. Eles estavam oferecendo incenso em qualquer lugar. Então, o versículo 14 diz que se levantaram, tiraram os altares que havia em Jerusalém, tiraram também todos os altares de incenso. Olha aí, todos os altares de incenso. Qualquer um usava incenso. É como hoje. Hoje, qualquer indivíduo aí, alguns que não têm a menor condição, nem espiritual, nem moral, nem cultural, nem social, não tem nada, mas tem a mania desgraçada do óleo, azeite. Aqueles amaldiçoados vão para Jerusalém, não sei para onde, vão pecar por aí, transar com o Satanás, fazer miséria, aí volta para tirar o dinheiro da despesa deles, dos gastos deles, vem vendendo baboseira para idiota. Então, lá em Jerusalém, eram os altares de incenso que se multiplicavam por toda a cidade. E eles tiraram isto. E no versículo 15 diz, então sacrificaram a Páscoa. Agora, conforme a palavra, sacrificaram a Páscoa ao Senhor. Quando? No 14º dia, segundo mês, conforme estava escrito. E quem estava fazendo? Não era idiota, como antes estavam fazendo idiota queimando incenso, como hoje idiota usando óleo santo para tudo que é coisa. Santo nada, é uma porcaria que eles usam por aí. Mas quem estava fazendo, quem estava à frente? Os sacerdotes e os levitas, porque eles se envergonharam da sua indiferença, se envergonharam e se santificaram para ajudar, para fazer a obra, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Versículo 15, firme bem isto no seu conceito bíblico,
trouxeram a casa do Senhor, trouxeram para a casa do Senhor. Não era o que estava acontecendo anteriormente. Em qualquer montanha, qualquer um oferecia o sacrifício que queria e queimava o incenso na hora que quisesse. Isto é diabólico. Ainda ontem uma pessoa me consultou sobre... porque a pessoa trouxe óleo ungido para usar no doente e tal. Eu devo usar? Se quiser usar, use, já que esta pessoa acredita. Mas isso para mim não vale nada. E eu acho que isso deve ser, meus queridos irmãos, muito claro. Eu tendo entendimento, uma pessoa que eu considero, que eu digo que é meu pastor, que é meu mestre, que é uma pessoa que me ensinou, uma pessoa que tem interesse no meu conhecimento, na minha orientação espiritual. Se ele está dizendo que não vale nada, está sepultado, não vou fazer mais isso. Mas a palavra de Deus nos ensina. Eles sacrificaram a Páscoa, sacrificaram conforme a palavra de Deus. No versículo 16 diz, puseram-no no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando da mão dos levitas. Aqui desapareceu o estranho, desapareceu o sacerdote estranho, desapareceu o azeite estranho, a unção estranha, o incenso estranho, desapareceu, porque a congregação se santificou. O versículo 17 diz, porque havia muitos na congregação que não tinham se santificado, pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Então, se não estava limpo, não participa. Não está limpo, não oferece nada. Não está limpo, tem que ficar do lado. Porque a Páscoa requeria santificação, purificação. A Páscoa requeria pureza. Era um cordeiro limpo, cordeiro sem mancha, apontando para o Filho de Deus. O sangue do cordeiro apontando para o sangue do concerto, o sangue da nova aliança. O pão da proposição, utilizado, o pão asmo, apontando para o corpo de Cristo. E nós recebemos toda essa instrução através da Santa Palavra. No versículo 18 nos diz que a multidão do povo, uma multidão, muitos de Efraim. Efraim fazia parte do reino do norte, portanto corrompido, contaminado pelos bezerros de Jeroboão. Muitos de Efraim, muitos de Manassés, muitos de Issacar, muitos de Zebulon não estavam purificados. Mas o Ezequias, homem de Deus, um rei temente, orou ao Senhor. Se eu vou orar por eles, eles não podem matar cordeiro, eles não podem oferecer nada, mas eu vou orar por eles para eles comerem. Eu vou orar por eles para o Senhor perdoar e eles participarem. E nos diz, versículo 18, porém, Ezequias orou por eles, dizendo, o Senhor é bom, perdoa, Senhor, tu que é bom, perdoa. Aquele que tem preparado o seu coração para buscar a Deus, o Deus de seus pais, ainda que não estejam purificados, conforme a purificação do santuário. Nos diz que o Senhor ouviu. O versículo 20 diz, o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Eu não sei qual foi o sinal que Deus deu, mas o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo, sarou o povo, e eles puderam participar. Porque é necessário, meus amados irmãos, é bom e necessário estar purificado, estar preparado e participar da obra de Deus. Nós temos problemas? Temos, todo mundo tem. Ninguém é santo, ninguém nasceu santo, mas pode se santificar, se purificar, pode buscar a Deus. O versículo 21 nos diz, e os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias. 7 dias de festa, irmão, é muito tempo. No conceito do nosso povo aqui no Brasil, né? Imagina uma festa na igreja evangélica, 7 dias de festa. Eu fiz muitas vezes festa de 7 dias, mas era só à noite. Era só à noite, só aquelas 2 horinhas na noite. Mas lá, 7 dias, as pessoas habitando em tenda, as pessoas morando ou se virando da forma que desse certo, os que tinham vindo de Manassés, de Efraim, de Zebulon, fazendo a sua parte, sendo
num certo sentido, sacrificado no tocante às normas e necessidades do dia a dia. Os 7 dias de festa, mas era muita alegria. Os levitas, os sacerdotes louvavam a Deus, diz que eles estrondavam, diz o versículo 21, com estrondosos instrumentos. Eles louvavam a Deus. Era uma festa para uma multidão incalculável, portanto, a céu aberto, ao ar livre, e eles usavam instrumentos de percussão, todo tipo de instrumento, porque Israel era assim. Alguém que me conhece poderia dizer, por que o senhor não gosta de bateria na igreja e disso e daquilo? Porque aqui tem outro conceito. Por que o pastor Freire nunca usou pandeiro na igreja? Porque pandeiro tem outro conceito. Aqui tem outro conceito. Aqui não é costume da igreja evangélica. Mas Israel, como nação, usava todo tipo de instrumento sonoro. Então, aqui, meus amados, nós aprendemos na palavra de Deus. O versículo 22 diz que Ezequias falou ao povo benignamente, a todos os levitas. Eles tinham bom entendimento, tinham conhecimento do Senhor e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando a Deus, louvando ao Senhor, Deus de seus pais. Mas houve algo especial nisto aqui. A nação estava há muito tempo sem uma festa tão alegre, tão extraordinária, sem uma Páscoa tão celebrada com tanto temor, com tanta alegria e com tanta graça. Então, o que aconteceu, meus amados, é que o rei Ezequias tinha oferecido muitos animais, mas toda a congregação tomou conselho para celebrar mais 7 dias. É pouco ou que mais? 7 dias de festa, mas não deu. Mesmo assim, ainda tinha gente que não teve condição de vir, de Efraim, de Manassés, de Dan, de Issacar, de Zebulon. Então, vieram muito mais gente. E o rei concordou. Então, vamos fazer mais 7 dias de festa. E o rei, claro, quem faz uma festa dessa tem que cair com alguma coisa. O rei ofereceu do seu rebanho 1000 novilhos. O rei ofereceu, versículo 24, o rei ofereceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. Mas também exigiu, eu ofereço ao povo, eu dou para a festa 1000 novilhos e 7.000, mas vocês... se fosse hoje, era os industriais da terra. Vocês, os líderes que têm animais, também vão fazer a doação de vocês e é igual a minha. Ou seja, eu dou 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e vocês se cotizem, se reúnam e ofereçam também 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. Aliás, eles ofereceram 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram. Aí era que é necessário. Todos os sacerdotes que não haviam se santificado na primeira parte da festa, nos primeiros 7 dias, agora se santificaram em grande número e se alegraram. O versículo 25 diz, toda a congregação de Judá alegrou-se, os sacerdotes, os levitas, toda a congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros, todos aqueles que vinham, que queriam participar, se purificavam e vinham, e todos os que habitavam em Jerusalém. E houve grande alegria. Versículo 26. Meus amados, é bom servir a Deus e é alegre. O serviço ao Senhor é um serviço alegre, prazeroso. Eu trabalho com alegria, trabalho mais de 10 horas por dia, tem dias que eu viro à noite, mas é maravilhoso, é prazeroso. Diz aqui que houve grande alegria, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve outra. Tinha havido 300 anos antes. Tinha havido essa festa 300 anos antes.
Não houve antes, desde os dias de Salomão, não tinha havido uma festa com aquela expressividade. Agora o versículo 27 diz: então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. A nossa função é abençoar em nome do Senhor, estender as mãos sem ira, sem contenda, e abençoar em nome do Senhor. Abençoar em nome do Senhor, orientar em nome do Senhor, fazer a obra de Deus de uma forma que seja para a edificação. Todos os sacerdotes se levantaram e abençoaram o povo em nome do Senhor, e a sua voz foi ouvida, porque sua oração chegou aos céus, à santa habitação de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos ler a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra e oferecer ao nosso Deus, hoje não sacrifícios de carneiros, mas o nosso culto racional, ter inteligência, oferecer com alegria o nosso serviço, as nossas ofertas, o nosso dízimo, nossa oferta missionária, fazer a obra de Deus. Você pode fazer certamente muito mais do que você tem feito. Se você tem saúde, se você tem casa própria, se você, às vezes, não tem nada. Eu tenho exemplos grandiosos de quem não tem quase nada e faz muito. E eu me incluo. Então, orem por mim, oreis por nós e façamos a nossa parte. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em tua santa presença. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Abençoa, Senhor, nossa congregação, as criancinhas, os jovens. Abençoa o culto de mocidade esta noite, o Diego. Abençoa, meus senhores, que participam com ele, ajudam. Ó Senhor, ajuda os meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, o trabalho na tua igreja, na nossa congregação, nas demais congregações, na nossa igreja, Senhor. Abençoa o teu povo em toda a terra. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, nós estaremos na Rádio Vida 102,9. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós.